Que o Senhor Jesus, nosso mestre maior, possa favorecer, então, essa reflexão na noite de hoje sobre um tema tão importante para qualquer religião, né? Mas, sobretudo, para a nossa religião, a nossa religião espírita, tão importante nas nossas vidas e que tem tanta relação com a questão da fé, né? A fé raciocinada, como sempre defendeu Kardec, aquela que pode estar de frente, encarar a razão em qualquer momento da história da humanidade. Essa é a verdadeira fé, a fé que não depende de um talismã, que não depende de uma palavra mágica, que não depende de uma crença em coisas materiais ou de uma crença em coisas que têm a ver com sorte, com mandingas e nada disso. É simplesmente a fé que foi trabalhada, que foi modificada, que foi aperfeiçoada, que foi decantada, que foi aprimorada pela razão. Porque a fé com razão é completamente diferente da fé sem raciocínio, né? Aquela fé que eu falo, não, eu vou torcer para isso aqui acontecer, né? E muitas vezes você vê que se a fé não é raciocinada, simplesmente ela acaba não trazendo os resultados que ela poderia trazer se ela fosse uma fé baseada na razão, baseada numa reflexão, baseada num olhar para dentro de nós mesmos. Então isso é muito importante. Eu sempre gosto de lembrar dessa história quando me perguntam sobre fé raciocinada, né? Porque tem gente que tem muita fé, no sentido de acreditar demais nas coisas e realmente acreditam que o pensamento positivo, que Jesus, que simplesmente chamar por uma coisa, aquilo vai se dar, né? Claro que isso ajuda. É melhor ter isso do que não acreditar em nada, do que ser um pessimista. Mas a fé precisa de raciocínio, a fé precisa de ação. E eu sempre conto essa história quando as pessoas me perguntam sobre fé raciocinada, qual é a diferença da fé raciocinada para fé, por maior que ela seja, que não tem um raciocínio por trás. É aquela história de uma pessoa que está lá numa casa e começa a acontecer uma enchente, essa casa está isolada, está no meio do mundão, assim, e a água começa a subir, e essa pessoa começa a ficar preocupada, e ela, com muita fé, uma pessoa que tem muita fé, ela começa a rezar para Deus ajudar para que ela não pereça, para que ela não venha morrer naquela inundação. E ela começa a rezar e reza com toda a fé. Quando a água está batendo já na altura da janela da casa, e ele já está em cima da mesa da sala, com a água chegando nos pés, passa uma pessoa com uma canoa, né? E fala, amigo, vem para cá, porque a sua casa, né, vai ser inundada. E a pessoa diz, não, mas eu tenho fé em Deus, eu tenho muita fé de que nada vai me acontecer. Jesus está comigo, Deus está do meu lado, nada vai me acontecer. E aí a água começa a bater já no teto, a pessoa já foi para o telhado da casa. E aí passa uma pessoa com uma lancha, já daqueles esquadrões de resgate, né, uma autoridade pública, e fala, meu amigo, por favor, venha com a gente, porque a sua casa está quase toda debaixo d'água. Você vai perecer se você não vier para cá. Não, mas eu tenho muita fé em Deus. Deus não vai deixar que aconteça nada comigo. Pode ter certeza. Vou embora, eu não preciso de ajuda. Eu tenho Deus do meu lado. Quem tem Deus não precisa de mais nada. Podem ir embora. E vai embora. Finalmente ele está naquela pontinha do telhado, já quase na chaminé da casa, e a água já cobriu a casa inteira. E finalmente vem um helicóptero de resgate e joga a escada para essa pessoa e diz, amigo, suba porque você vai morrer.
você vai morrer afogado, a água vai te carregar, a correnteza vai te carregar. A pessoa insiste, não, Deus está do meu lado, se eu tenho Deus eu não preciso de nada, não preciso de barco, não preciso de lancha, não preciso de helicóptero, não preciso de mais nada, ele vai cuidar de mim. Finalmente, né, é uma fábula, né, essa pessoa vem a desencarnar e chega no plano espiritual muito decepcionada, profundamente decepcionada, fala, olha, fui criado com a ideia de que a fé me salvaria de tudo, eu tive toda a fé do mundo, ninguém teve mais fé em Deus do que eu, em Jesus, e eu chego aqui do outro lado e eu morri, eu desencarnei naquela situação ali, porque não fui amparado como eu esperava ser amparado. Deus não me protegeu, Deus não me salvou. E aí o guia espiritual dessa pessoa, uma fábula novamente, não é uma história que aconteceu de verdade, mas as fábulas têm esse poder de ilustrar as coisas assim, mas meu amigo, Deus mandou para você uma canoa, depois uma lancha e depois um helicóptero. O que mais você queria que Deus fizesse por você para te salvar? Que ele viesse e pegasse você e tirasse dali de uma forma mágica? Não é assim que a coisa funciona. Ora, se ele tivesse... E ele tinha muita fé, é uma pessoa de muita fé, mas não era uma fé raciocinada. Porque se ele tivesse fé raciocinada, ele teria concluído, olha, essa canoa aqui, Deus está mandando essa canoa para me ajudar, não foi por acaso, estou no meio do nada aqui, veio uma pessoa de canoa, se preocupou comigo, eu vou embarcar nela. Ainda que ele fosse muito falando, mas eu vou pagar para começa a primeira. Na segunda ele já não podia dizer não. Ele tinha que dizer não, realmente é a segunda chance. Deus está mandando um sinal, mais um sinal muito forte de que eu preciso tomar uma providência, eu preciso abandonar essa casa. E ele tinha que ter subido na lancha e ido embora. Né? Nem precisaria do terceiro aviso. Pessoa de fé raciocinada já no primeiro seguiria. Né? Mesma história com a questão da vacina. Eu tenho fé em Deus, que eu não vou me vacinar, mas eu tenho fé em Deus. Imagina, eu tenho o corpo fechado. Eu vou à igreja todo dia, eu vou ao centro todo dia, eu estou tomando meus passes, eu leio todo dia o Pão Nosso, eu leio todo dia o Evangelho, o Livro dos Espíritos, eu não preciso de vacina. Deus não vai deixar isso acontecer comigo, porque eu sou um homem de fé. E aí a pessoa pega Covid, vai para o hospital, é internado, entubado e desencarna. E diz, puxa, mas eu tinha tanta fé. Mas a fé raciocinada pressupõe você usar o raciocínio e dizer, eu vou pedir a Deus para me proteger, para que eu não pegue essa doença, mas se Deus me mandou a vacina, vocês não fazem ideia de como o plano espiritual superior trabalhou para que esses cientistas, esses médicos, esses imunologistas desenvolvessem uma vacina capaz de resgatar milhões de pessoas, né? Você realmente tivesse uma fé raciocinada, você ia perceber que a vacina já é a ajuda que Deus está te mandando. A vacina já é a proteção que Deus está te mandando. Usar a máscara já é uma proteção que Deus está te mandando. Evitar as aglomerações já é uma proteção de Deus. Isso é a fé raciocinada, com dois exemplos muito simples. Um bem contemporâneo, esse da questão da vacinação. Hoje a gente sabe que mais de 95% das pessoas que estão desencarnando por não terem tomado todas as doses da vacina. E o outro exemplo mais folclórico, ou mais anedótico, né, da história da casa que está sendo inundada. Essa é a grande diferença da fé raciocinada para a fé não raciocinada. A fé não raciocinada leva a gente a conclusões, às vezes, muito erradas. A fé não raciocinada leva a gente, muitas vezes, ao desejo de querer exterminar aquela pessoa que não professa a nossa fé. Eu tenho tanta fé na minha religião que, se você não professa a minha religião, você é um herege, você é um ateu, e você merece ser queimado numa fogueira, como algumas religiões já queimaram, né? Muitas religiões, na verdade, já queimaram pessoas porque professavam religiões diferentes, porque faziam cultos de uma maneira diferente, porque eram médiums e tinham capacidades mediúnicas, isso era encarado como bruxaria. Pessoas de fé. Não é que essas pessoas não tinham fé. As pessoas tinham fé. Eu acredito que muitas das pessoas que cometeram atrocidades em nome das religiões tinham, de certa forma, uma fé muito desenvolvida naquela religião. Mas como a fé não era raciocinada, ela não era capaz de dizer, não, peraí, mas se Jesus... Né, pensem nos inquisidores, né, na Inquisição Espanhola, né, que
que lançavam às fogueiras médiums, né, que eram tratados como bruxas, como bruxos, né, sobretudo mulheres, mais ainda, porque era uma sociedade mais ainda do que hoje, profundamente machista, a religião 100% dominada pelos homens. Se essas pessoas de fato tivessem uma fé raciocinada, não, peraí, mas Jesus diz que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Eu não ia gostar de ser jogado numa fogueira porque eu professei uma religião diferente ou porque eu fiz aqui um ritual de magia, ou seja lá o que for. Né? Eu não acredito nisso. Então, simplesmente, eu não concordo com isso e eu não vou executar aquele plano que não foi Deus que me mandou, simplesmente é uma coisa que veio da minha cabeça de exterminar aqueles que eu considero antagonistas da minha religião. Então, a fé não raciocinada, seja numa religião, seja em conceitos errados, né, conceitos não raciocinados, nos fazem votar no candidato errado, tomar as decisões erradas, ser a favor de leis que vão prejudicar a sociedade, ser preconceituoso, não aceitar a diferença, não aceitar quem é diferente, não aceitar o novo, não querer mudar quando diante de uma situação nova. Tudo isso que muita gente chama de fé, e até é fé, mas é a fé não raciocinada. Essa fé nós não precisamos mais. Essa era a fé do homem das cavernas, que precisava acreditar que o fogo era uma divindade e que o fogo ia protegê-lo de alguma maneira, e acabava protegendo mesmo, porque isolava os predadores, né? Afastava os predadores, então eles achavam que o fogo tinha algum poder. O fogo não tinha poder nenhum espiritual, tinha um poder físico de assustar aqueles animais, mas então, naquela época, eles precisavam acreditar no fogo, eles precisavam acreditar em alguns remédios, em algumas coisas de curandeirismo, que até tiveram seu papel naquele momento. Eu sempre digo que é melhor você adorar um bezerro de ouro do que você não adorar nada. Né? Então, quando a sociedade, na época de Moisés, que já era capaz de adorar distintos deuses, o deus do vinho, o deus do sexo, o deus do comércio, o deus da agricultura, né? Já é um grande avanço em relação a uma sociedade que sequer entendia o conceito de uma força superior, de Deus, de uma divindade. Então aquilo já é uma evolução da fé. Mas hoje nós estamos num momento em que aquilo já não faz o menor sentido. Nós temos que ter uma fé raciocinada, nós temos que ter uma fé refletida. E quem tem fé raciocinada vai dizer: como é que pode Deus ser justo, ser bom, ser generoso e criar uma criança que nasce cega? Se existe só uma encarnação, como é que eu posso ter uma fé raciocinada e acreditar nesse Deus? O que essa criança fez para merecer ter nascido cega? Ela nem teve. O que fez essa criança para viver algumas horas e desencarnar? Qual é o ponto? Onde está a justiça desse Deus? Eu não posso, se eu tenho fé raciocinada, acreditar que exista uma única vida. Eu não posso acreditar numa reencarnação única. Como é que eu vou acreditar que eu, com todos os meus defeitos e com todas as minhas más tendências, no final dessa vida serei capaz de ir para o céu, sentar-me ao lado do Senhor Jesus? Ninguém tem essa condição aqui. Um punhado de espíritos, meia dúzia, 10, 20, dos bilhões que passaram aqui pelo nosso planeta. Eu não sou um deles, não é possível. Então, eu vou acabar não professando religião nenhuma, porque não posso acreditar que em uma vida eu vá sair de uma pessoa que tem inveja, preocupações, ciúmes, apegos a coisas materiais, etc, etc, etc. Dedico mais tempo a coisas materiais do que a coisas espirituais. Como é que eu vou ter, ou qualquer pessoa no meu ciclo de conhecimento, vou ter condição de chegar do outro lado da vida e dizer: ok, agora onde é que eu sento, Jesus? Aí do seu lado. Eu quero um assento aí do lado direito, porque eu cheguei, eu sou um espírito puro. Né? Eu tenho direito a ficar no céu, para quem acredita em céu para sempre. Né? Ninguém tem. Não é possível você ter uma fé raciocinada e acreditar nisso. Quando você tem fé raciocinada, você começa a questionar a tua crença, a questionar até a tua religião e buscar respostas para isso. Onde estão novas respostas para problemas que surgiram agora? Você fala: realmente deve existir mais de uma encarnação. Caso contrário, essa vida não tem lógica.
eu cheguei a um ponto, a gente chega a um ponto de raciocínio que a gente fala, olha, faria mais sentido que não existisse Deus e nós realmente fôssemos apenas uma coincidência, uma conjunção aí de enzimas e moléculas e células e que formou aí a espécie humana e depois que a gente morre, nada sobra, do que imaginar que há justiça num mundo onde uma pessoa nasce num país muito desenvolvido, numa família de excelente condição moral e material, e essa pessoa considerar que teve as mesmas oportunidades, ou que é justo que no final da vida ela seja julgada da mesma maneira que aquela pessoa que nasceu num lar quebrado, uma família que muitas vezes nem existia, ou que nasceu na rua, ou que foi criado no meio de pessoas extremamente atrasadas, que nunca teve acesso à religião. Como é que eu posso, no final da vida, querer julgar essas duas pessoas? Ou, por outro lado, se eu disser, mas olha, esse bebê aí que morreu dias depois de nascer, ou que essa pessoa que nasceu cega, ou que nasceu com uma deficiência mental, esses já vão direto para o céu. Aí eu posso dizer também, poxa, mas então por que Deus não me deixou viver apenas umas horinhas aqui, eu já vou direto para o céu? Eu queria ter sido esse bebê, né? Que nasceu, morreu 2, 3, 4 horas depois e já foi direto para o céu. Poxa, é um bom negócio. Onde é que eu assino? Né? Onde é que eu assino? O que eu tenho que fazer? Por que ele teve o direito de passar apenas 2 horas aqui na matéria, sofrendo toda essa dificuldade aqui, as tentações, e já foi direto para o céu, e eu tive que viver todo esse tempo e sofrer essas dificuldades e provavelmente não irei para o céu? Quando você começa a raciocinar, você começa a fazer essas perguntas. E Allan Kardec talvez seja o grande exemplo da fé raciocinada. Não por acaso ele tinha tanto apreço por isso, porque Allan Kardec justamente era uma pessoa cética, não acreditava em religião. Um dia convidam Allan Kardec, olha, vamos ver aqui, tem um negócio aí das mesas girantes, né? Umas coisas acontecendo, umas coisas de magia e tal. E aí Allan Kardec vai. Todo mundo ia naquilo, participava daquelas reuniões espíritas lá na Sociedade Parisiense do século XVIII. Enfim, de alguma forma, no século XIX, de alguma forma, como uma diversão. Era uma diversão de pessoas ricas que iam lá ver aqueles médiuns, que nem eram chamados de médiuns ainda, fazer aquelas reuniões, aquelas sessões. Mas Kardec, como era um homem de raciocínio, né, um educador, uma pessoa de profundo conhecimento intelectual, começou a ver que havia lógica naquela manifestação, que os espíritos estavam se manifestando de uma maneira inteligente. Falou, opa, existe inteligência por trás disso, aqui não é uma brincadeira. Há uma verdade por trás desse conhecimento aí. E ele passa a ter uma dúvida racional. E, de novo, a fé raciocinada. Peraí, isso me deixou em xeque. Eu passei a ter uma dúvida racional sobre isso. Eu preciso me informar melhor. Ele começou a ir a várias dessas sessões, ele começou a ver um padrão, ele começou a se comunicar com aqueles espíritos que traziam mensagens mais coordenadas, inteligentes e articuladas, até que ele foi colocado em contato com a equipe de espíritos iluminadíssimos do plano espiritual, comandada por Jesus, e codificou a doutrina espírita. Mas antes disso, ele nem era um homem de fé. Ele tinha fé na razão, mas ele não tinha fé em nenhuma religião. E ele codifica a doutrina espírita a partir do momento que ele, com o raciocínio dele, encontrou a fé raciocinada. A fé raciocinada surge, portanto, desse questionamento constante. E religiões que valorizam a fé raciocinada, e a doutrina espírita é maravilhosa nesse sentido, elas estimulam você a discordar das coisas, a duvidar das coisas. Isso não é feio na nossa religião. Mas será mesmo que é desse jeito? Aí você vai procurar, você vai ler a literatura espírita, você vai buscar se informar, e quando você percebe, você está aprofundando. A doutrina espírita vem se atualizando. Né? Quantas coisas não existiam na época de Kardec? Não é mesmo? Inseminação artificial, doação de órgãos, experiências genéticas, né? Congelamento de pessoas, enfim, um monte de coisas que foram surgindo e que
a religião espírita precisou se atualizar sobre isso. E novos livros surgiram, novos pensadores trouxeram novos conceitos, e a religião está sempre andando em marcha junto da evolução da humanidade, na verdade, até puxando a gente para andar mais depressa. Então, esse é um grande detalhe da fé raciocinada. Porque usar o raciocínio é muito importante. Quando você tem a dúvida racional, as coisas se transformam. Todo mundo lembra daquele filme 12 Homens e uma Sentença. Tinha lá um senhor que, no filme original, lá com Henry Fonda, que ele o tempo inteiro não se deixava convencer pelas argumentações lá do Henry Fonda, que tinha uma convicção muito grande de que o rapaz era inocente. E não havia santo que convencesse esse homem, até que em um determinado momento o Henry Fonda faz lá uma simulação que ele mostra que para ver o assassino, aquele rapaz cometido o crime, a pessoa precisaria ter andado até o lugar onde estavam os óculos dessa pessoa, e aí para colocar e aí não daria tempo dele ter visto o crime. E aí alguém diz assim, não, mas ele pode ter dormido de óculos. E aí ele acordou já com os óculos e ele viu imediatamente porque ele dormiu de óculos. E aí é o momento em que esse cara, pela primeira vez no filme inteiro, você está lá 2 horas vendo o filme, ele usava óculos, e porque descobriram que o cara usava óculos até porque ele tinha uma marca do óculos aqui. Então falaram, o cara usava óculos, todo mundo concordou que ele usava óculos. E aí fala, não, porque ele podia estar dormindo de óculos. E aí ele fala assim, não foi, esse rapaz não cometeu esse crime. Por quê? Ele falou, porque ninguém dorme de óculos. Ponto. Não foi o sentimento, não foi o entusiasmo do Henry Fonda, simplesmente ele precisava de uma dúvida racional para acreditar na tese diferente. Ele falou, não, ele não pode ter dormido de óculos, porque ninguém dorme de óculos. Todo mundo tira o óculos para dormir. Então, ele não pode ter levantado da cama sem pegar o óculos e visto o crime. E aí ele muda. Né? Então, o raciocínio tem essa maravilha de provocar transformações em pessoas que muitas vezes, como Kardec, nem tinham parado para pensar em religião ou Deus, nada disso. São pessoas que muitas vezes eram materialistas. Mas a fé raciocinada traz esse conceito. E a gente precisa muito, nesses dias, nesses anos, já vamos para o terceiro ano, né? Terceiro ano no calendário, começamos em 2020, 21 inteiro, março de 2020, 21 inteiro, 22 já agora no início do ano. São 3 anos no calendário, 2 anos já, vamos fazer em março, enfrentando essa pandemia, enfrentando crises políticas no mundo inteiro, surgimento de pessoas disruptivas para tumultuar o cenário político, com discurso de ódio, com discurso de rancor, com discurso de preconceito, né, querendo voltar atrás, apagar avanços que a sociedade fez nos últimos tempos. Né, e nós estamos num ambiente agora de muito pânico, de muito pânico. As pessoas estão sendo trabalhadas de todas as formas, seja pela imprensa, seja por políticos, seja por líderes religiosos, seja por formadores de opinião, seja pelos famosos influenciadores digitais, aquelas pessoas que não sabem nada de muita coisa, mas acham que sabem tudo de tudo, então dão opiniões e têm milhões de seguidores. Né? Então, esse conjunto de forças está trabalhando a nossa cabeça para que a gente entre em pânico. O pânico tem sido o tom dos últimos tempos, não só durante a pandemia, mas até antes da pandemia. O país vai ser destruído, vai acontecer isso, e vão tirar os nossos direitos, e vão destruir a sociedade, e a família, não vai sobrar nada da família, o tecido social está sendo destruído. E a gente foi entrando nessa vibração de pânico. E a melhor maneira de você vencer o pânico é quando você usa o raciocínio. Não quer dizer, vejam bem, não quer dizer que nós não tenhamos razão para não estar preocupados. Sim, nós temos uma pandemia para ser vencida, que está sendo enfrentada. De certa forma,
até que a humanidade, eu diria até que a humanidade não passou muito no teste de lidar com uma pandemia, mas que bom que ela não foi como a gripe espanhola, que era letal, que matava 20, 30% de uma população, né? Pelo menos a gente teve esse teste para ver como nós erramos, né? Para quando vier, se vier um dia uma coisa mais grave ainda, a gente possa aprender com os erros, né? Mas não quer dizer que a gente não tenha que a gente tenha que desprezar as coisas que têm acontecido, mas a gente não pode entrar em pânico. A gente tem que usar o nosso raciocínio. E para isso, andar com fé é importante, como dizia o Gilberto Gil na canção dele, né? A fé não costuma falhar. Na verdade, a fé não falha nunca. E se ela for raciocinada, ela não falha nunca mesmo. Se ela não for raciocinada, ela às vezes vai falhar. Mas se a gente não entra em pânico, a gente pode agir com a cabeça mais fria. E o que ajuda a não entrar em pânico? Não promover disrupturas no mundo, né? Seja na parte fluídica, espiritual, de vibrações do mundo, seja até no teu dia a dia. É claro que o mundo está enfrentando um problema grave, mas a sociedade não vai desaparecer, a sociedade não vai perecer, a raça humana não vai perecer. É verdade que muita gente que nunca se questionou sobre tomar vacina ou não, tomou vacina 15, a pessoa chega nessa idade, na minha idade, já tomou umas 20 vacinas, 50 vacinas. Né? Essa vacina, por questões políticas, foi, como a gente diz, problematizada. Então as pessoas não tomam, mas as pessoas não estão tomando vacina. Mas, olha, 80% das pessoas estão tomando vacina. Então, 80% do mundo está fazendo a coisa certa. Claro que a gente queria que o mundo inteiro estivesse fazendo isso, mas não é possível, mas também não é para a gente achar que a civilização humana desapareceu. É verdade que 20% das pessoas no mundo, ou 25% ou 17%, longe de ser a maioria, estão radicalizadas politicamente, não têm mais paciência para ouvir o outro lado, querem um extremismo, querem uma ditadura, querem fechar o Congresso, acabar com os partidos. Mas 80%, 90% das pessoas não querem isso. Elas querem que a democracia continue. É verdade que tem 10%, 15% das pessoas que não aceitam as diferenças ainda de opção sexual, de país, raciais, mas são uma minoria. Essas pessoas são a minoria. Elas não são maioria. Isso é muito importante para a nossa fé, para a nossa saúde mental. A gente perceber que o mundo não está acabando, que o mundo está se deteriorando. Nós temos fases de maior convulsão na história da humanidade e fases mais tranquilas. Não é? Os anos 10 foram anos de bastante prosperidade, os anos 20 também, até a quebra da Bolsa, os anos 20, 30 até o pós-guerra foram muito difíceis. Os anos 50 são chamados os anos dourados. Os anos 60, a sociedade entra numa convulsão. Foi importante, o mundo sai muito transformado para melhor, apesar de todas as crises dos anos 60. E os anos 80 foram mais tranquilos. E aí vem esses anos agora, os anos 2020, onde as coisas estão muito complicadas, mas, como tudo na história, é cíclico. A gente vai sair dessa e a humanidade progrediu. A gente vai ver que a humanidade progrediu. Mas essa coisa do politicamente correto está muito chato, as pessoas estão sendo perseguidas por um comentário que fizeram há 10 anos atrás. Concordo. Mas o certo é que a gente não faça mais aqueles comentários que a gente fazia há 10, a 20, a 30 anos atrás. E se agora a reação ainda está exagerada, já ela vai se tranquilizar. Mas o importante é que a gente não está mais tão preconceituoso como a gente já foi. O importante é que hoje a pessoa pode ter uma opção sexual diferente sem ser perseguida como já foi e que tinha que viver escondida no passado. É verdade que não temos ainda igualdade de oportunidades para as raças, mas já há muito mais oportunidades do que havia há 30, 40, 50, 60 anos atrás. Onde, nesse país, especificamente nos Estados Unidos, logo depois da Guerra Civil, 70% das pessoas afrodescendentes votaram. E com o recrudescimento do racismo no país, que veio depois do período chamada reconstrução, chegamos aos anos 50, onde 3% das pessoas afrodescendentes votaram. Hoje nós voltamos a ter
altos índices de votação entre todas as raças, não tem mais uma raça proibida de votar ou impedida de votar. Ainda há dificuldade, mas muito menos do que no passado. Então, a humanidade está progredindo, a gente está fazendo avanços e a gente precisa ter fé nisso. Essa é a fé que a gente precisa ter. Essa é a fé que, como dizia o Gilberto Gil, não costuma falhar. A fé raciocinada, a fé que leva em conta os desafios da humanidade, que procura entender os problemas do mundo e que não se desespera. Não é que a gente não tem que se preocupar, mas a gente não pode se desesperar. Eu conto uma pequena história aqui que aconteceu comigo. Eu tive a sorte de trabalhar durante um tempo na parte de crônica esportiva. Eu sempre trabalhei em marketing, mas no final de semana eu escrevia para jornais, Globo, Jornal do Brasil, Estado de São Paulo, fazia comentários nos canais ESPN, depois também no Sport TV. Eu me lembro que em 2002 eu tive o prazer de cobrir aquela Copa do Mundo, o Brasil foi campeão, e eu me lembro que o Tostão, o jogador Tostão, ele era do Jornal do Brasil, e eu também. Nós dois escrevíamos para o jornal colunas diárias até durante a Copa, e ele sentava sempre do meu lado. Olha que privilégio você ver o Brasil ganhar uma Copa do Mundo sentado ao lado do Tostão. Né? O Tostão, antes do início do jogo, aquela final com a Alemanha, né? Eu falei: ei, Tostão, nós vamos ganhar esse jogo? Né? Ele é que sabia das coisas, ele esteve lá dentro, ele ganhou uma final de Copa do Mundo. Ele falou: Marcos, eu acho que nós vamos ganhar. Aí eu falei: por quê? Ele falou: porque o time está nervoso. Eu falei: como assim? Não, o time está nervoso. Em 70 eu estava muito nervoso, o Pelé estava muito nervoso, muito nervoso. E esse nervosismo é bom. A gente não pode estar desconcentrado. O nervosismo não pode tomar conta da gente, a gente entrar em pânico, em desespero. Mas nervosismo, uma certa dose de nervosismo é bom. Ele falou: em 98 eu tive no vestiário também e estavam todos muito tranquilos, tinham certeza que iam ganhar da França. E perdemos de 3-0. Porque o time estava absolutamente relaxado, eles achavam que nada ia acontecer. Não, o time de 2002, até porque muitos ali tinham perdido a Copa de 98, eles estavam nervosos. Mas na dose certa, como a gente estava em 70. O jogo acabou, ganhamos de 2-0, ninguém tremeu, ninguém perdeu a cabeça, assim, nem se alguém tomou cartão amarelo naquele jogo, e o Brasil ganhou a Copa do Mundo. A gente tem que ter essa mesma atitude, a gente tem que estar preocupado, sim, com uma certa dose de nervosismo, mas não em pânico, não achando que o mundo vai acabar, não perdendo a fé. Porque se você perde a fé, é porque você nunca teve. Se você de fato é uma pessoa de fé e tem uma fé raciocinada, você tem que entender que até se chegarmos ao ponto de bater um asteroide, recentemente teve um filme divertido até sobre isso, divertido e trágico ao mesmo tempo, mas se um asteroide se chocar contra o planeta Terra, tudo bem, nós vamos reencarnar em outro mundo, alguns serão levados para mundos um pouco menos adiantados, que são pessoas que ainda precisam trabalhar um pouco mais, outros serão levados para planetas do mesmo jeito que a Terra, outros até terão a oportunidade de migrar espiritualmente, como espíritos, para mundos superiores, mundos melhores, né? Superiores ainda falta muito chão para a gente chegar lá. Mas nada é razão para a gente entrar em desespero. Isso não vai acontecer, não tem nenhum asteroide vai se chocar com a Terra, mas eu acho que o dia que for se chocar, a gente vai encontrar uma maneira de trocar esse planeta por outro de maneira ordenada, e porque será daqui a muitos milênios ou séculos, e a gente até lá, no progresso que vai a humanidade, a gente vai encontrar uma maneira de tirar o asteroide do caminho ou até de buscar um outro planeta, né? E, enfim, mas isso são conjecturas. O fato é que aconteça o que acontecer, nós espíritas não temos motivo para entrar em desespero. Por último, para a gente encerrar, conto a última história aqui, que tem a ver com esse momento. Eu já contei essa história, é uma história, essa sim, divertida, anedótica, porém verdadeira, que aconteceu mesmo. Né? É um relato do próprio Chico Xavier, que uma vez o Chico estava num avião, não lembro exatamente para onde ele estava indo, mas o avião começa a entrar numa situação de turbulência, de uma semi-pane. A coisa fica realmente muito feia, muito feia. O avião começa a chacoalhar, as pessoas começam a gritar, o Chico começa a entrar em oração e tal, mas a partir de um certo momento, o pânico, o desespero é tão grande que o Chico começa a gritar: nós vamos morrer, nós vamos morrer. Imagina, para o Chico chegar a esse ponto, eu já teria, sei lá, aberto a porta de emergência e pulado.
Mas o Chico começa a gritar, nós vamos morrer, ele entra em pânico também, com aquele monte de pessoas ali no avião. E aí Emmanuel se apresenta para o Chico, ali mesmo no avião. Falou, o que está havendo? Não, mas Emmanuel, ele em pensamento, falando com o guia dele, como ele sempre fazia, você não vê que o avião, nós vamos morrer, o avião vai cair, esse avião está desgovernado, o que vai ser? E Emmanuel, com a sua sabedoria, diz assim, olha, pode ser, pode até ser que esse avião vá cair. Aí ele falou, mas se cair, nós vamos morrer. Ele falou, mas pelo menos morra com educação. É uma brincadeira de Emmanuel, mas não deixa de ser isso. Olha, você como espírita, qual o problema de você desencarnar? Se você vai morrer, morra com educação. Morra sabendo que, né, algumas outras religiões ou pessoas que não têm religião têm direito de tudo. Eu sempre brinco que o espírita não tem direito de ver aquela cena da pessoa se jogar dentro do caixão do defunto. Meu Deus, não vai embora. Não é possível. Você é espírita, você sabe que aquela pessoa não vai. Primeiro que aquilo ali é um corpo. Não é o teu pai, a tua mãe, o teu marido, a tua esposa, o teu filho. Não é. Por mais desesperado que você esteja, a tristeza é absolutamente justificável. Você pode chorar profundamente, você pode realmente ficar profundamente deprimido. Porque quem gosta de perder um ser querido? Mas entrar em desespero, gritar, fazer um escândalo, se jogar no caixão, não, nós não podemos. Isso passa do razoável para uma pessoa que sabe que a gente vai reencontrar aquela pessoa, que não é um adeus permanente. Então, o espírita é aquele que tem que saber morrer com educação. É aquele que tem que atravessar uma pandemia com educação, cumprindo o seu dever de cidadão, se vacinando, tomando suas precauções, lendo sobre o assunto de fontes fidedignas, de fontes confiáveis, sem entrar em desespero, sem espalhar fake news, sem ficar fazendo terror no WhatsApp para os amigos. Esse é o dever do espírita, essa é a fé que a gente tem que buscar. A fé de que nós vamos sair dessa. Essa variante nova, Nova York, hoje ali, Nova York, New Jersey, começa a diminuir rapidamente o pico, né? Já atingiu o pico, começa a cair. Foi o que aconteceu na África do Sul, foi o que aconteceu na Inglaterra. O índice de mortalidade é muito mais baixo, o índice de hospitalização ainda muito mais baixo, pessoas vacinadas muitíssimo mais baixo do que variantes anteriores. Pode ser que a pandemia, que esse vírus comece a entrar, como foi o H1N1, foi muito forte da primeira vez, depois ele continua por aí, vez ou outra nós vamos pegar, mas não vai ser mais uma coisa tão grave, uma coisa de parar o mundo, como foi a pandemia. A gente precisa acreditar nisso, torcer por isso e trabalhar por isso. Essa é a fé que a gente precisa ter. A fé do espírito é mais do que simplesmente fé, é um testemunho. Porque eu me lembro quando a gente trabalha numa empresa ou no nosso núcleo de pessoas, nosso núcleo de amizades, que não tem espíritas, né, ou que tem poucos espíritos, eu lembro que fala assim, olha, vai lá falar com o Marcos Caetano, quantas vezes aconteceu? Ô, Marcos, então eu vim aqui falar com você. O que houve? Não, eu vim falar com você porque me disseram que você é espírita. Olha a responsabilidade, você é espírita. Então você pode me aconselhar de um outro jeito, que outras pessoas não saberão me aconselhar. Você é espírita. Eu falo, eu podia ser católico ou budista, mas eu entendi. Olha, peraí, o espírita é aquele cara que não se desespera diante da morte. É aquele cara que não se desespera diante de uma provação, ou que se desespera menos, ou que entende o processo da reencarnação. Entende porque uma pessoa que nem faz questão de engravidar, engravida, e outra pessoa que tudo que ela quer na vida é ser mãe e não consegue engravidar. Entende porque algumas pessoas trabalham duro e não conseguem ter oportunidades, e para outras essas oportunidades parecem cair do céu. O espírita entende esses processos, são processos de reencarnatórios, processos de provas e expiação. Então, esse é o nosso dever. Não é só de ter fé, é de dar um testemunho dessa fé, para que as pessoas olhem e falem, olha lá, eu vi o Marcos no sepultamento do pai dele, e olha, ele é espírita, hein? Ele não se desesperou, ele fez uma prece, ele manteve o equilíbrio, ele falou para todo mundo da certeza que ele tinha de que ia um dia encontrar o pai dele. É um testemunho, é mais do que simplesmente ter fé. É ter fé e dar esse testemunho para que outras pessoas cresçam com a tua fé, aprendam com a tua fé. Então, nós espíritas não temos direito de espalhar fake news, de entrar em desespero, de achar que o mundo vai acabar, porque a gente sabe que o mundo não vai acabar. Se vocês ainda não acreditam, usem o raciocínio, leiam as obras espíritas e vocês vão encontrar a resposta. Como dizia o companheiro Zé Jorge, lá do Leão Denis, no Rio de Janeiro,
Ele falou assim, olha, essa resposta que você está procurando está na pergunta 235 do Livro dos Espíritos. Se não tiver na 235, você lê todas as perguntas do Livro dos Espíritos, as mil e tantas, porque você vai achar a resposta. Uma maneira de dizer, olha, lê o Livro dos Espíritos, leia de cabo a rabo, não fica querendo ler aos pouquinhos. Se você não achar essa, você vai ler todo, que você vai encontrar. Está lá, está no Livro dos Espíritos. Então, assim, se você não encontrar o consolo nessa palestra aqui, nessa conversa que a gente está fazendo aqui, procure na obra espírita, leia o Livro dos Espíritos de cabo a rabo, leia todo o Evangelho, leia as obras básicas de Kardec, leia os livros de André Luiz, leia toda a obra espírita, que você vai encontrar a justificativa para você não entrar em pânico, para você fazer da fé essa sua profissão, né? A famosa profissão de fé, você exercer a sua profissão de fé. Que o Senhor Jesus nos abençoe a nossa fé, abençoe a humanidade nesse momento em que a gente precisa ter mais fé, refletir mais, raciocinar mais, reclamar menos e agir mais. O Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Fiquem com Deus. Marcos, muito obrigado, Caetano, pelo teu estudo. Gostei muito dessa frase que você utilizou aí quase no final, que a fé do espírita é muito mais do que uma fé, é um testemunho daquilo que nós vivenciamos, daquilo que nós estudamos, daquilo que nós aprendemos. E realmente nós temos certeza do futuro, nós sabemos o que nos aguarda. Talvez o que a gente tenha, como a gente tem a consciência já um pouco mais, digamos assim, apurada, nós temos um pouco de medo daquilo que nos aguarda, por isso que talvez a gente vacile um pouco na nossa fé. Mas realmente nossa fé é um exercício, é um testemunho do nosso conhecimento, daquilo que nós professamos. Mas já que eu falei no professor Zé Jorge, só contar mais uma história dele. Já desencarnou, ele era um baixinho, assim, um professor, uma pessoa, um dos oradores mais brilhantes que eu já vi da Casa Espírita lá de Leon Denis, e ele falava assim, a gente falava, professor Zé, o senhor tem medo de morrer? Ele falou, medo eu não tenho vergonha. Porque eu vou chegar lá do outro lado, eu vou passar a maior vergonha, mas medo não tenho só vergonha. Então o espírito tem que ter mais vergonha do que medo. Porque como a gente já consegue ter assim uma consciência melhor daquilo que a gente fez, daquilo que a gente talvez a gente tenha medo, né? Medo, né? Vergonha mesmo daquilo que a gente vai ter que depois se defrontar com isso. Mas, Marcos, eu acredito, Caetano, eu tenho certeza que o teu estudo, a tua palestra de hoje nos alicerçou ainda mais a nossa confiança no futuro. Nós sabemos que Jesus está no leme, e quando esta figura está no leme, não há o que temer. Nós podemos, talvez, estarmos assim um pouco mais com dificuldades ou com um pouco mais de receios, porque nós não estamos acostumados a esse tipo de environment, né? Esse tipo de situação tão turbulenta como nós temos vivido, mas quando nós nos conscientizamos que Jesus está no leme, então nós temos certeza que esse barco está no caminho correto. Então, aí é que se alicerça ainda mais a nossa fé. Meu amigo, meu irmão, muito obrigado, muito obrigado. O Plenitude, tenho certeza, abriu com chave de ouro esse ano de 2002 com o teu estudo. E nós somos eternamente gratos pela tua presença com a gente. Muito obrigado, tenha uma boa noite, muita paz.